Greg News é cinema? Calma, jovem, calma. Me mandaram esse vídeo aqui pra reagir com vocês, porque eu não sei se vocês viram a buzina que tá passando aqui na minha casa, porque estou com janela aberta hoje, porque tá um calor dos infernos aqui no Rio de Janeiro. Mas não sei se vocês viram que acabou o Greg News. E acabou o Greg News e me disseram que nesse vídeo do Meteoro Brasil existe uma discussão sobre cota de telas, porque supostamente, pelo que me disseram, o Greg News acabou por conta de cota de telas. Vamos entender como é que funciona isso? Vamos entender? Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, @Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você, 2 aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma 3ª aula bônus ao vivo, onde eu seleciono 2 filmes referentes às aulas daquele mês para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses 2 filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma com 2 aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de 2 filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo que vocês quiserem sobre Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. Então, o motivo pelo qual nós iremos assistir esse vídeo aqui, especificamente, é porque ele abre oportunidade para quem discuta sobre cota de telas mais uma vez aqui nesse canal. Ah, Felipe, mas você já falou isso aqui inúmeras vezes, já sei de qual sateado, todo mundo... não importa, eu vou falar de novo. Sempre chega gente nova aqui. E sempre que chega gente nova aqui, é importante pra gente discutir mais uma vez sobre esse assunto, que é de suma importância para discutir cinema brasileiro. E cinema brasileiro e produção audiovisual brasileira como um todo. Porque Greg News, pra quem não sabe, é um programa de televisão que passava na HBO e no streaming e que era financiado por cota de telas. E que acabou por algum motivo. Vamos entender por quê? Então vamos. Bora. Direita celebra o fim do Greg News. Ih, com certeza vão falar, acabou o Greg News. Provavelmente isso aqui é tipo assim, Greg News acabou porque a indústria percebeu que o woke não dá dinheiro. Quando na verdade o motivo é outro, completamente distinto. Vamos entender? Então vamos. Eu duvido que você saiba tudo que o Gregório do Vivier já fez. Em termos de arte e comunicação, claro. Como escritor, já escreveu ótimos livros de poesia como Sonetos de Amor e Sacanagem, Caviar é uma Ova, Ligue os Pontos, Poemas de Amor e Big Bang, além do Put Some Farofa, que é uma compilação da sua coluna semanal na Folha de São Paulo, sketches e o meu livro oficial de ir no banheiro. Mas nada disso jamais poderia ser mais importante do que uma entrevista com ET Bilu. Que parte de busquem o conhecimento vocês não conseguiram entender? Na direita tá até hoje buscando comer cimento. É mais ou menos por aí. Quem é que tem que ficar prestando atenção em chupa ao invés de prestar atenção em mim? Quer que eu chupe teu Gregório? Hoje a gente fala sobre o Greg News do Gregório do Vivier e o seu triste fim. Gregório do Vivier morreu? Não. Não. Triste fim do programa, não do Gregório, calma. Ah, bom, então assim sim. Começa aqui mais uma produção audiovisual da TV Cringe. Sigla para Comitê Revolucionário da Intentona. Né? O debate com Ciro também é um clássico. Imperdível, assim, não poderia faltar. O debate com Ciro Gomes, do Gregório. Puta, aquilo foi, assim, vergonha alheia. Dali por diante, aquela campanha do Ciro foi de água abaixo. Aquele ali eu acho que foi a derrocada da campanha do Ciro. Porque puta que pariu, que vergonha que foi aquilo. Que vergonha. Geriátrica.
Tá, a gente não é tão velho assim, mas o que envelhece mesmo é ter que protestar contra as mesmas coisas faz décadas. O Greg News acabou. É o segundo término mais comentado da biografia do Gregório do Vivier, perdendo apenas para Clarice Falcão. Eu tava lá no show da Muito bom. Virada Cultural, você já não estava mais com o Gregório. Há muito e tempo. Muita gente gritando, Gregório, no meio do seu show, assim, como que você lida com isso? Que as pessoas não superaram. É porque as pessoas tem gente que é muito babaca, né? E eu sei que todo mundo já noticiou esse segundo término, inclusive a gente aqui no plantão do Meteoro, né? Após 7 anos, a HBO Brasil cancelou o programa Greg News, comandado por Gregório do Vivier. Mas ele não foi escorraçado da HBO, não. Então ele anuncia que tem outros projetos dentro da própria HBO e que em 2025 ele vem com um projeto novo por aí. A gente pode falar sobre outros projetos e a gente vai falar sobre outros projetos. Mas antes, a gente precisa entender o que foi que levou o Greg News ao fim. Para fazer isso, permitam-me recorrer a um perfil da direita, sim, para mostrar como essa notícia está sendo recebida pelos críticos e detratores do programa. Olha lá o Boletim da Liberdade. Mostra. A HBO cancelou o programa Greg News do ator e humorista Gregório do Vivier para se adequar à cota de tela destinada a produções nacionais. Tem mais? Tem mais. Porque até aí tava tranquilo. Greg News vai sair do ar graças à cota de tela. Ha, 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 que país fantástico. Que burro. Percebe que é quando o papo sobre cota de tela aparece que os caras dão risada? É que, de fato, a cota de tela deve ser a segunda maior preocupação da direita em termos de cultura, ficando atrás somente das preocupações sobre a Lei Rouanet. É Renault o nome da lei. Rouanet. É Rouanet, tá? Não acredito que eu vou dizer isso, mas vamos ouvir aí o MBL. A cota de tela para proteger filmes nacionais e garantir a diversidade cultural nos cinemas. Assessoria, tá de sacanagem, né? Isso aqui que é o vídeo de hoje? Cota de tela para proteger filmes nacionais e garantir a diversidade cultural no cinema. É isso mesmo, Bruno? É isso. Ué, porra, tá de sacanagem, né? Por trás do conceito de cota de tela, apesar de todo o pânico que isso gera, o que você tem é a ideia de que, sem isso, a indústria audiovisual nunca vai se desenvolver de fato no Brasil. E não é só sobre a necessidade de manter e preservar a cultura nacional. É também sobre gerar empregos e renda, porque sim, audiovisual é um trabalho. Existe um argumento que é muito usado contra a cota de tela para o cinema brasileiro, que é: os filmes brasileiros têm que competir com os estrangeiros por ocupar as salas de cinema do país, livre mercado. O que é que você acha desse argumento? Eu acho um argumento burro. Porque, veja, mais uma vez, a gente precisa de cota de telas como mecanismo de proteção do cinema nacional, e não só ao cinema nacional, mas também ao consumidor brasileiro, que possa ir à sala do cinema e ter escolha entre o que assistir. E por que ele precisa de uma cota de telas para poder ter escolha entre o que assistir? Porque o capitalismo tende ao monopólio. E ao tender ao monopólio, homogeneiza as escolhas. Sem sistema protetivo nas salas de cinema, o espectador vai até elas e lá encontrará poucos filmes. E dentre esses poucos filmes, mais do mesmo. Porque o capitalismo tende à homogeneização das escolhas ao padrão de gosto. Em momentos de crise das salas de cinema, inclusive, nós temos um momento de heterogeneidade nessas salas. Momento esse em que as salas e que o cinema, como um todo, visto o seu momento de crise, vem tentando encontrar um novo padrão. Mas, acredite, ao encontrar esse novo padrão, ele irá seguir esse novo padrão, voltando a se estabelecer um novo sistema de homogeneização de escolhas, que se dá especificamente por conta do monopólio. Então veja só mais uma vez, o capitalismo tende ao monopólio, e ao tender ao monopólio,
arrasa com qualquer tipo de competitividade em pé de igualdade. Aqueles que detêm o poder do monopólio têm poder de barganha no mercado. O monopólio, a despeito de qualquer demanda pelo seu produto, varre do mercado produtos que, porventura, possam ter demanda crescente. E existem lastros na realidade material para dizer isso tudo. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, como o liberal gosta de fazer com a ideia de livre mercado. Livre mercado é nada mais nada menos que idealismo. Porque qual é a grande questão deles? É você pensar a teoria na cabeça e tentar enxergar a teoria que está na sua cabeça na prática. Só que não funciona dessa forma. Eles até vão forçar a teoria para tentar encaixar na prática e na realidade material, e eles vão encontrar o lugar para isso. Mas a realidade material mostra o contrário. A realidade material mostra o oposto. Porque não adianta você vir com uma cartilha pré-definida e idealista, portanto, do campo das ideias, para enxergar a realidade material, se você não parte da prática. E o que a prática nos mostra? A prática nos mostra que o capitalismo tende ao monopólio e que o monopólio tem poder de barganha frente àqueles que não têm o monopólio. É isso que a realidade material nos mostra. E se você não mitiga os problemas causados pelo próprio capitalismo, que é uma dessas contradições, a tendência ao monopólio, as escolhas do consumidor brasileiro se limitam a poucos filmes nas salas de cinema. Se limitam aos poucos filmes nas salas de cinema. E nós temos lastros na realidade porque eles já aconteceram. E eu vou citar alguns desses casos que eu já falei pra vocês inúmeras vezes. Por exemplo, para falar de cinema brasileiro, Medida Provisória. Vou falar sempre desse filme aqui com vocês, porque a despeito da qualidade desse filme, pelo qual eu não gosto muito, era um filme em crescente em número de salas de cinema aqui no Brasil. Em crescente. Em crescente. Sabe por quê? Porque brasileiro gosta de filme brasileiro. Ao contrário do que liberal gosta de dizer por aí, que não é pra ali, não quero investir em filme ruim brasileiro. Mas brasileiro gosta de filme brasileiro. Se há um sistema de competitividade minimamente justo, minimamente, porque justiça no capitalismo, sabe, não é o caminho exatamente, mas se há um sistema de disputa minimamente justo, o cinema brasileiro é assistido. E Medida Provisória vinha em crescente em número de salas no Brasil. Crescendo o número de salas. Progressivamente conquistando público. Só que o que estava estreando? O Homem-Aranha de 3 cabeças. Aquele mesmo que tinha o Tobey Maguire, como é que era? Os 3 Homem-Aranha. Vocês entenderam? Aquele que tinha os 3 Homem-Aranha. E pegou 90% das salas do cinema brasileiro. 90% das salas do cinema brasileiro. Vocês estão entendendo? Vocês acham que isso não é distorção de demandas? 90% das salas do cinema brasileiro? Vocês não acham? O mesmo aconteceu com Godzilla Minus One recentemente, que vinha conquistando demanda crescente aqui no Brasil. Mas por a Warner ter monopólio da distribuição aqui no Brasil, inclusive, varre Godzilla Minus One do mercado para colocar Aquaman 2. Que demanda tinha por Aquaman 2? Nenhuma. O filme foi um fracasso. Vocês estão entendendo? Agora, você pega um mercado hoje, o mercado de cinema, da sala de cinema hoje, que está em crise, e que, portanto, nos oferece uma mínima heterogeneidade de escolhas nessas condições de crise, e a gente vê, voltando às salas de cinema, filme de comédia romântica, filme brasileiro. Ao ponto de hoje, olha só aquilo que eu sempre digo, que brasileiro gosta de filme brasileiro, hein? Onde há condições para essa disputa, brasileiro vê filme brasileiro. Vocês querem entender por quê? Vamos lá, em janeiro primeiro. Em janeiro, mais de 50% das pessoas que foram aos cinemas foram para assistir a um filme chamado Minha Irmã e Eu, Tata Werneck e Ingrid Guimarães. Hoje, Os Farofeiros 2 bate Duna 2 nos cinemas. E aqui eu não tô falando sobre qualidade dos filmes, até porque não se trata de qualidade. Não é a qualidade do filme que determina seu público. Não é a qualidade de um filme que determina quantas pessoas vão ao cinema.
Tá ligado? Eu sei que a galera da direita gosta de falar porque os filmes, eles não são assistidos. O filme brasileiro não é assistido porque é ruim. É só pegar a lista de maiores bilheterias de todos os tempos, que lá não está os maiores filmes de todos os tempos. É um argumento que é muito fácil de quebrar. É só você entrar na lista de maiores bilheterias de todos os tempos, que eu te garanto que lá não estão os maiores filmes de todos os tempos. Não estão. Tá ligado? Então, assim, não é a qualidade que determina o tamanho do público. Não é. Mas para que o cinema brasileiro possa entrar em pé de igualdade nessa disputa, a gente precisa ter mecanismos de defesa, porque eles têm o monopólio de produção e distribuição. E quando você tem um monopólio de produção e distribuição, você cria demanda a partir da oferta. Por quê? Você inunda as salas de cinema com um único filme. E quando você inunda as salas de cinema com um único filme, o que você mostra pro seu espectador essa é a opção que vocês têm pra assistir, porque todo mundo tá assistindo a esse filme. Por isso que todas as salas estão dominadas por ele. Porque todo mundo tá vendo esse filme. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo por que a gente precisa de mecanismos de defesa? Para limitar o número de salas para um único filme? Quando a gente fala de cota de telas, a gente não tá falando só para reservar umas salas pro cinema brasileiro. Não. A gente tá falando para ter um percentual básico para que o cinema brasileiro se reproduza nele e que também nos filmes estrangeiros se limite o número de salas para um único filme, para que haja diversidade também entre filmes estrangeiros. Não só para que haja filme brasileiro em cartaz, para que entre os filmes em cartaz brasileiros possa também ter diversidade entre filmes brasileiros. Como, por exemplo, vamos supor, olha o sonho aqui, hein? Tô sonhando. Que a gente tem um sistema de cota de telas majoritário, em que 51% das salas de um cinema tem que ser para cinema brasileiro. Tá? Agora, desses 50% do cinema brasileiro, é claro que a gente precisa de um sistema protetivo também. Por quê? Porque o monopólio, ele atua em escalas. Nós temos uma escala global, que Hollywood impera sobre o mundo, e sobre o Brasil especificamente, e temos um monopólio de escala nacional, que a Global Filmes impera. Então, se a gente não oferecer um sistema produtivo, um sistema protetivo, também nas salas reservadas para cinema brasileiro, a Global Filmes vai abocanhar todos esses 50%. Então, dentro desses 50%, limitar também o número de salas para um único filme e estabelecer um percentual de salas para cinema independente. Isso é cota de telas. Isso é uma boa cota de telas. E nos 49% que sobram de cinema estrangeiro, Felipe? Limitar o número de salas para um único filme, estabelecendo um critério, portanto, para que haja mais opções entre filmes estrangeiros, e não apenas uma. Não para que Homem-Aranha das Três Cabeças não ocupem todas as salas de cinema. E por que isso tudo é muito importante? Para criar condições para que o cinema brasileiro cresça. Porque como é que vocês esperam que o cinema brasileiro cresça sem espaço para ser exibido? E aí o liberal sempre volta no mesmo assunto. É porque o cinema brasileiro é ruim, por isso que ele não tá na sala. Meu amigo, presta atenção no que tá sendo dito, cara. Mais uma vez, Hollywood impera através de um monopólio no mercado brasileiro. Não é porque os filmes deles são bons, é só olhar as listas de maiores bilheterias de todos os tempos. Lá só tem filme americano. E muitos deles uma porcaria. Vocês vão me dizer de verdade que só os Estados Unidos sabem fazer cinema no mundo? E que, segundo, que aquela lista de maiores bilheterias de todos os tempos são a lista de maiores filmes de todos os tempos? Não, meu amigo. O que tá acontecendo é que Hollywood é um monopólio. E sendo um monopólio, varre qualquer tipo de escolha das salas de cinema, do mercado exibidor. Porque o monopólio tem poder de barganha. E se não há espaço para cinema brasileiro, sendo ele bom ou sendo ele ruim, não há espaço para crescer. E sabe por que é importante o crescimento do cinema brasileiro? Porque ele dá emprego. Não é só para que você assistir o filminho, não. Que são muito bons. É muito gostoso assistir comédia brasileira. É muito bom assistir o cinema dramático brasileiro. O cinema de terror brasileiro é uma delícia. Mas não é só para assistir o filminho, não. Não é só para isso. É um setor da economia subaproveitado. Que gera muito emprego e que pode gerar muito mais.
E que tendo espaço nas salas de cinema para esse tipo de filme, gera a oportunidade para que o jovem possa escolher fazer cinema. E escolhendo fazer cinema, produzir mais filme. E fazer essa roda girar. Fazendo mais filme, porque esse filme tem espaço para estar na sala de cinema. E tendo espaço na sala de cinema, mais pessoas para assistir. Mais pessoas para assistir, esse mercado se retroalimenta. E assim nós temos um setor da economia que é subaproveitado, crescendo. Gerando emprego, botando comida na mesa. Cota de telas é para isso. Esse argumento, acho que é legítimo do ponto de vista do espectador. Agora, para quem entende do funcionamento do mercado, ele não é legítimo. Então, quando ele é utilizado por empresas envolvidas nesse setor, todo mundo que trabalha com esse setor sabe que isso não é verdade. Qual que é a primeira diferença? O cinema, ele é uma atividade que é constituída a partir de uma indústria dominante, que é a indústria hollywoodiana. Tem valores de produção incompatíveis com o valor de uma produção aqui no Brasil e que, além de tudo, tem como mercado o mundo. Então, o cinema hollywoodiano, ele tem o mundo inteiro como mercado. O papo aí é sobre cinema. O nome disso é imperialismo. Mas isso também envolve a TV paga. E assim, aí o liberal vai falar também, mas eles têm o mercado, o mundo como mercado porque o cinema é bom. Não. Eles têm o mundo como mercado porque historicamente se estabelece uma relação com o mundo imperialista. Desde sempre. Hollywood, lá na década de 20, tinha disputa comercial com alguns países europeus. A UFA na Alemanha era um mercado competitivo com Hollywood, por exemplo. Só que chegou a Segunda Guerra Mundial. E chegando à Segunda Guerra Mundial, Hollywood passa a imperar através da sua indústria da cultura no mundo. Abrindo espaço para um sistema de ausência de competitividade. Inclusive, a Segunda Guerra Mundial abre esse espaço porque lá na Europa, não sei se vocês lembram da escola, existia uma coisinha chamada Plano Marshall. E o Plano Marshall nada mais, nada menos foi do que o plano de recuperação econômica dos países europeus, da Europa Ocidental, especificamente. Por que o Plano Marshall? Porque havia uma ameaça vindo do leste, sobretudo do comunismo vindo da União Soviética, né? E, enfim, os Estados Unidos estabelecem o Plano Marshall na Europa Ocidental para não sofrer com essa ameaça que vem do leste, recuperando, portanto, as indústrias desses locais a troca de algumas coisas. Inclusive, a exportação de cinema. O cinema hollywoodiano, portanto, entra massivamente na Europa nesse momento. Fazendo com que qualquer tipo de competitividade seja perdida nesse contexto. Hollywood passa a dominar o mundo. Isso, assim, é aquilo que eu sempre digo assim, Hollywood... Sabe aquele vídeo do tio João, do Mickey? Quando o Kenny está explicando pro Mickey o que tem que fazer, tem que vestir muita escola, fazer muito isso, ou então a gente vai ter que viver em guerra. Aí o Mickey, peraí! Quer dizer que se a gente manter guerra constante... Pois é, isso. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos impera no mundo, o imperialismo norte-americano parte desse pressuposto. Guerra, ou seja, domínio territorial seguido de domínio ideológico. E quando a gente fala domínio ideológico aqui, a gente está falando de cinema. E sempre foi assim. Aconteceu com a Segunda Guerra Mundial e o domínio ideológico que se insere dentro do continente europeu, mas sobretudo no sul global. O Brasil já trocou café por cinema, gente. A gente exportava café e importava cinema. Norte-americano. Basicamente o que a gente estava fazendo é exportando produto de baixo valor agregado e importando ideologia norte-americana. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, a formação dos Estados Unidos tendo como demanda o mercado global não é de hoje. E não é porque os filmes são bons, porque essa galera só enxerga a superfície, só enxerga esse lugar onde, assim,
Tá aqui, ó. O cinema americano domina o mundo porque ele é bom. Ponto. A galera não consegue enxergar uma estrutura. Tá ligado? Ainda assim fica a pergunta, como é que uma cota feita para priorizar a produção nacional tira uma produção nacional do ar? Pela lei, o Greg News não é considerado um programa brasileiro. É uma coisa que ninguém sabe, mas o Porta dos Fundos não é uma produtora brasileira, não é uma empresa brasileira, porque a gente vendeu para os gringos, sim. A gente vendeu 56% para os gringos para realizar o sonho da casa própria. Nosso, a gente teve que desrealizar o sonho da empresa própria. É um paradoxo brasileiro, para ter uma casa própria, às vezes você não pode ter uma empresa própria, não pode ter tudo próprio na vida. E agora a HBO, ela precisa cumprir as novas metas de produção nacional e a cota de tela, e eles fizeram um bom e velho, não é você, sou eu, a gente não pode mais. Terminamos uma incompatibilidade, não de agendas, mas de fuso horário. Na verdade não é bem um término também, mas é um tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Por quê? Porque eles já pediram para a gente bolar um programa novo para o ano que vem, 2025, que seja totalmente brasileiro. E eu tô com muita vontade de pensar nesse programa novo, com um personagem novo. Sim, porque o Greg News é meio um personagem, né? Não o Greg News, o cara que faz o Greg News, que sou eu, mas não sou eu, porque eu não acordo falando de reforma tributária. E as pessoas acham que eu acordo. E esse é um dos problemas do programa, que as pessoas vinham falar comigo na rua sobre reforma tributária, tá na padaria, a gente comendo pão, e eu não sei nada sobre reforma tributária, e a pessoa ficava falando de alíquota, achando que eu dominava o assunto. E nunca mesmo que o Gregório iria conseguir deter toda aquela informação que ele passava, né? Aquilo é trabalho de pesquisa e redação de... Vocês entenderam o que aconteceu, então? O Greg News era considerado um programa estrangeiro, percebe? O que não se enquadrava no programa de cota de telas. E a HBO não estava batendo os números necessários de cota de telas e, portanto, precisava encerrar produtos estrangeiros para inserir no seu catálogo filmes de produção nacional. Filmes não, produtos nacionais, né? Enfim, programas e tudo mais. A grande questão, assim, é que por mais que a HBO esteja pedindo pro Gregório produzir coisas novas no futuro, eles escolheram terminar com Greg News. Por mais que seja um filme estrangeiro, por mais que seja um produto estrangeiro, é um produto também nacional. Sabe? Oficialmente não é estrangeiro, mas é nacional. Eles escolheram não encerrar outros pra encerrar o Greg News. Tá ligado? Pra vocês verem como é que funciona a parada também. Mas enfim, Então assim, a grande questão é que a HBO não vinha batendo os números pra se enquadrar dentro da cota de telas e que pra tal precisava encerrar alguns de seus produtos para realizar outros com um caráter nacional. Beleza? O sistema o SEAC, que é a cota de telas para televisão, pede para que haja 3% e meio, na verdade, se eu não me engano, de produto nacional na grade exibidora de um determinado canal. Desde o lançamento da SEAC, para vocês entenderem como é que funciona e como funcionou a SEAC no Brasil, que mais uma vez é a lei de cota de telas para TV paga, 3,5% era o obrigatório para os canais de televisão. Só que, se atingir um número de mais de 30% de produto nacional na TV paga. Aí vocês vão perguntar, como assim? Se obriga 3,5% e se atinge 30%? Então isso é um sucesso do caralho, né? Pois é, porque as televisões perceberam que valia a pena produzir conteúdo nacional porque brasileiro gosta de produto nacional. E mais do que isso, que o valor para se produzir conteúdo nacional é mais barato. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma coisa chamada Fundo Setorial Audiovisual. E o Fundo Setorial Audiovisual, ele é alimentado pela Condecine. A Condecine é um tributo que é cobrado pela Ancine para qualquer empresa que atue no mercado audiovisual brasileiro. Seja ela nacional, seja ela estrangeira. Essa empresa que atua com o mercado audiovisual dentro do Brasil deve pagar a Condecine. E a Condecine alimenta o Fundo Setorial Audiovisual. O Fundo Setorial Audiovisual, por sua vez, pode ser... o dinheiro que está dentro do Fundo Setorial Audiovisual pode ser retirado por qualquer empresa nacional ou internacional para produzir produto nacional.
Tá entendendo como é que funciona o fundo setorial audiovisual? Qualquer empresa, seja ela nacional ou internacional, que deseje produzir um produto brasileiro, pode retirar os recursos do fundo setorial audiovisual. Qual o sentido, então, Felipe, de uma empresa pagar o fundo setorial audiovisual e depois tirar o dinheiro? Porque, por exemplo, vamos supor, Vingadores veio ao Brasil. E aí tá lá no mercado, fazendo lá varrendo o mercado. Só que para atuar no Brasil, Vingadores, que chegou no mercado exibidor, precisa pagar a Condecine. Esse dinheiro que fica na Condecine alimenta o fundo setorial audiovisual. Se por acaso a Disney, que fez o Vingadores, quiser produzir produto brasileiro, ela pode tirar o fundo setorial audiovisual. Mas ela vai produzir produto brasileiro. E assim se alimenta o mercado audiovisual brasileiro. Tá ligado? Então as empresas da TV paga perceberam que fazia sentido produzir produto brasileiro. Porque primeiro que brasileiro gosta de filme brasileiro, gosta de produto audiovisual brasileiro, gosta de programa brasileiro. Segundo, que ela poderia pegar recursos que ela mesma pagou, retornar para a empresa para produzir um produto que é rentável. Que é rentável para ela. Tá ligado? De alguns dos melhores profissionais da área no Brasil. E a gente vai falar dessas pessoas. Antes disso, a gente precisa entender que papo é esse do Porta dos Fundos não ser uma empresa nacional. Isso tem a ver com uma negociação feita com uma empresa chamada Viacom em 2017. A Viacom é dona de muitas marcas que você conhece, tipo MTV, Comedy Central, Paramount. A Viacom comprou 51% do Porta dos Fundos pela bagatela de 11 milhões de reais. Muita coisa aconteceu de lá pra cá e o Porta arranjou outros parceiros e talvez até outras ambições. Bora ler, tá lá. Porta. Eu achei eu achei barato, tá? Sobretudo no momento em que a Viacom comprou a Porta dos Fundos. Assim, parece que assim, eu tô com 11 milhões na minha conta, né? Mas não é isso. Porque 11 milhões de reais, eu sinto que é pouco pela metade do que valia o Porta dos Fundos naquela época. Porque, gente, o Porta dos Fundos não é só o canal do YouTube. É toda uma produtora que produz uma porrada de coisa. Sei lá, eu sinto que foi barato essa compra. Porta dos Fundos desapega das esquetes e adota nova estratégia editorial. É uma conversa com o Thiago Lopes, aqui o CEO do Porta dos Fundos, feito pela Mariana Toledo no Tela Viva. Nessa conversa aqui, o Thiago enfatiza muito assim, a variedade, a expansão, a ampla gama de abordagens do audiovisual que o Porta dos Fundos, como produtora, tem a capacidade de fazer. Olha lá a aspa. Esse estímulo vem em duas vias. Uma é de negócios, isso é, tem um monte de plataformas com as quais podemos trabalhar para além do YouTube, com quem continuamos compromissados. E a outra é a de repertório criativo. Sketch é um formato definido e maduro, mas o que as outras plataformas trazem, sejam elas de streaming ou mídias sociais, é variedade criativa. Então dá para entender que a palavra-chave aí para o pessoal do Porta dos Fundos é variedade. E quando o CEO fala em novas parcerias e novos conteúdos, logo vem a notícia. Mercado Play e Porta dos Fundos fecham acordo de conteúdo. Tá, mas o que é Mercado Play? É uma plataforma de streaming do Mercado Livre. E o Porta dos Fundos fechou um acordo para distribuição de sketches de forma exclusiva nessa plataforma do Mercado Livre. Diz aí a matéria, com a mudança, o canal do grupo no YouTube, no Quai e as páginas nas plataformas da Meta, o Instagram e o Facebook, vão publicar outros conteúdos, como telejornais, podcasts e quadros com personagens icônicos. A tal da variedade criativa que o CEO mencionou ali na entrevista tem tudo para se manifestar em novos formatos de conteúdo. E seria uma pena, vamos combinar, se não tivesse espaço para uma coisa que fizesse bom uso dessa galera do Greg News. E que galera é essa, hein? Eu vou te contar ainda nesse vídeo, mas só depois de me submeter a um momento de mendicância. Esse vídeo...
Momento de mendicância aqui também. Você já faz parte da introdução ao cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil? Já faz parte? Assina aqui embaixo. Nesse mês de março nós tivemos aula sobre cinema novo e a estética da fome. Aprender mais sobre cinema brasileiro aqui pra não ficar replicando as bobagens da direita. E sobre cinema do Petzold. E mês que vem tem mais aula sobre cinema brasileiro. Cinema novo e a ditadura militar. Olha só. E além disso, no mês que vem tem cinema de fluxo. Vocês tanto pediram essa aula também. Link na descrição do vídeo pra fazer parte da introdução ao cinema, hein? Vídeo que você está assistindo usou dezenas de horas de trabalho de 3 pessoas. Nosso roteirista, Álvaro Borba, o nosso editor, o Pedita, e eu também. E esse formato pode se mostrar inviável sem um patrocínio recorrente. Então aí vai o meu recado para quem vende um produto justo ou para quem empresta um serviço honesto. Na mídia independente, o que mais tem é espaço para plantar ideia. Vem florescer com a gente! Tens o que é preciso para patrocinar essa doideira? Seja membro aqui do canal também, gente. Acesso exclusivo a vídeos daqui. Quando eu digo exclusivo, é exclusivo mesmo. É só pra você. Só pra você que é membro. Seja membro. Seja membro. Você sabe que tem menos material do que devia sobre os bastidores do Greg News na internet. Pra ser membro é só aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. Só você desce assim, rola um mousezinho assim, ou então se você tá no celular, faz assim, arrasta pra cima, que logo ali tá escrito Seja Membro. Clicou, você escolhe qual membro você quer ser, todos eles te oferecem a mesma coisa, é só o quanto você quer contribuir e vira membro aqui do canal. Acesso a conteúdo exclusivo, gente. Exclusivo. Né? O Greg News foi um programa extremamente importante, num momento político igualmente importante, e parece que a história tá meio mal documentada, pelo menos por enquanto. Então a gente vai ter que se contentar com 1 minuto de making of. Apenas 1 minuto. Olha lá, esse é um vídeo de 2017, tá? Pra gente ver como era o bastidor do Greg News. E aí? Porra, tá lindo isso, hein? Tá Caraca! mesmo, tá bonito pra caramba. Agora é real? Bonito, subir com o pé direito aqui. E aí, galera, estamos aqui no estúdio, primeira vez que eu entro. Estúdio... A carinha de felicidade. Entendo. Greg News. Apaixonado desse cenário, muito maneiro, né? Muito legal, muito bom. Isso aqui vai ter gente ali, tá cheio de galera. O cenário realmente é maravilhoso, o estúdio muito bem montado. Lembrando que durante a pandemia, tudo isso não é que se perdeu, né? Mas ficou completamente parado, porque o Greg foi para casa, como todo mundo, ficou recolhido em casa e levou o programa para casa. Aliás, uma das melhores adaptações ao formato pandêmico que eu vi naquela época, viu? Parabéns, Greg. Galera, pô, tá sensacional isso aqui, cara. Olha isso aqui. Rapaz, 3D o negócio. Mas era sacanagem esse negócio de fazer um programa, galera. Era brincadeira. Muito bom. Animado pra caramba. Nervoso pra caramba também. Nossa, profissional, ó. Trilho e tudo. Lugarzinho pra galera sentar. Um dia a gente chega lá. Pô, agora tem que ter graça, né? Mudou agora o figurino, eu voltei um pouco mais bem apessoado. As pessoas confiam em qualquer pessoa de terno. Que prova a eleição de muitos políticos nossos, então, por isso terno. Não importa o que você diga de terno, as pessoas acreditam, confiam. Eventualmente até votam em você. Pior é que é verdade. Para além do Gregório, que obviamente é a peça central de um programa que se chama Greg News, a gente tem que mencionar também alguns nomes que a gente aqui no Meteoro admira por esse e muitos outros projetos também. Vamos dar uma olhada em como alguns desses integrantes deram a tão triste notícia do fim. Aí a Carol Pires, roteirista do programa, anunciando o fim depois de 7 anos alegres e estimulantes. Ela disse que passou muita raiva no programa, mas não com os colegas, foi com os assuntos mesmo. Quem não passou, né, Carol, nesses anos? Todo mundo. Mas a melhor parte é que ela menciona que o Gregório é um amigo generoso e dono de uma bundinha maneira.
Digitem bunda do Gregório no Google, que aparece numa capa da Folha de São Paulo. Que isso, Carol? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Não façam isso. O Denis também agradece aqui como co-editor-chefe, né? Também triste pela notícia. Agradece toda a equipe, todo mundo que fez parte, menciona todas as pessoas, mas o último tweet é um agradecimento para os advogados. Quem sabe, sabe. E por fim, o maravilhoso Bruno Torturra, editor-chefe do Greg News e dono de um texto primoroso. Ele também faz um fio lamentando o fim do Greg News, mas agradecendo, né, a todo o percurso no programa. Mas o mais importante, de novo, vem no final. Sem drama, já estamos bolando um programa novo para 2025. Opa! Aí você deixa os nossos corações quentinhos, Bruno. Aliás, o Bruno Torturra tá com o Gregório e a Alessandra Orofino numa live chamada Calma Urgente. É outro formato, muito menos roteirizado e menos amparado no texto, mas quem escreve bem, em geral, fala bem. Antes de mais nada, e em respeito ao público e até a nossa equipe, nós não sabíamos que o Greg News seria cancelado quando a gente bolou essa regularidade do Calma Urgente. Então foi uma sincronicidade um pouco inconveniente da gente estrear nesse mesmo parecendo dia. Isso, Bruno. Você termina, aí começa a namorar no dia seguinte, fala assim, cara, eu juro que eu não conhecia ele. eu me apaixonei. Olha que coincidência. Mas nesse caso foi mesmo coincidência. Foi mesmo. Foi. Tipo, lá planejando a agenda do Calma Urgente em função da agenda do Greg News. É. E hoje, na nossa exposição de arte digital, temos o trabalho de... Cadê ele? Paul Robertson, nosso Pô, nesse espacinho que eu reservo para arte aqui, eu trago normalmente aí uns artistas mais conhecidos, né, cara? O Paul Robertson é grandão na pixel art, mas eu voltei aqui para ele, não só porque é fenomenal, mas porque tem novidade aí no trampo do cara. Parece que ele tá agora com um trampo aí com mais fôlego. É alguma coisa aí, ó, sobre sapos lutadores. 48 segundos, vamos ver. Sempre uma lisergia muito fina, né? E o trabalho técnico, isso é mosaico, né, gente? É um mosaico digital. É realmente, sim, uma coisa muito especial, um apreço muito, muito, muito forte, né? Eita! Rolou um Oppenheimer ali, hein? Jimmy and Baby, por Paul Robertson e Michelle Larney. Larney. Bom, eu quero ver de qualquer forma. Greg News teve 7 temporadas consecutivas em 7 anos. É o programa da HBO aqui na América Latina que durou mais tempo. E essa é uma grande coisa, porque desde que descobriu que tinha um filão, um mercado para ser explorado aqui, a HBO nunca teve assim uma gestão muito estável. Sério, mudou tudo lá dentro várias vezes. E mudou fora também, mudou até o nome. E sim, muita coisa aconteceu, não é? Nesse meio tempo, foram 7 anos e a HBO mesmo virou era HBO Go, aí virou HBO Max, aí virou só Max. Ou seja, eles não mantiveram nem o próprio nome, mas mantiveram a gente lá. E a gente é muito grato por isso mesmo. Tá? O resultado foi que a gente fez o programa mais longevo da América Latina, não só do Brasil, sim, na HBO. O programa que mais durou. A gente foi o Delfim Neto dos programas, a gente foi o Keith Richards. Tá? Contra todos os prognósticos, inclusive o meu, a gente durou muito tempo. E foram 170 programas, é muita coisa.
7 anos no ar, que na verdade dá uns 49 anos em anos de gente, porque 7 anos foram meio anos de cachorro, né? A gente atravessou muita coisa, 3 eleições, foram 2 Copas, foi uma pandemia, a gente se despediu de muita gente querida, e Lula foi preso, Lula foi solto, Lula foi eleito. E nesses 7 anos, o que fez o Greg News bombar mais aqui nessa distinta plataforma de vídeos? Se você olhar o canal da HBO, você... Já acabou o assunto sobre cota de telas? Queria falar mais de cota de telas. Fiquei guardando coisas, informações, achando que ia voltar a falar. Vai ver que todos os vídeos mais vistos são do programa, tirando lá uma compilação de Game of Thrones. E se a gente prestar atenção nesses vídeos que fizeram mais sucesso, o que será que a gente descobre, hein? Bora lá! O vídeo mais visto se chama Bolsonaro e foi feito em julho de 2018. Ele faz um perfil do candidato que, para o nosso desespero, iria ganhar aquela eleição. Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora? Comer gente. É bonito que ele usa o gênero neutro, né? Em segundo lugar, mais um perfil, o de Sérgio Moro, que também saiu no momento em que o Moro era manchete em tudo quanto é lugar. O Moro e mais uma porção de gente que falou com ele no Telegram, né? Moro, às vezes diz que as mensagens não são autênticas e às vezes defende que mesmo se forem autênticas, não revelam nada de errado. Ele está basicamente dizendo que uma organização criminosa contratou um hacker para quebrar pela primeira vez na história a segurança do Telegram e produzir evidências falsas de que o juiz Sérgio Moro não fez nada de errado. O terceiro lugar é uma abordagem do conceito de família dentro das hordas bolsonaristas. É um dos preferidos aqui no Meteoro. Para Damares, Malafaia, Feliciano, o grande projeto da esquerda é a destruição da família. Em 2018, Bolsonaro se elegeu para defender a família. Depois a gente descobriu que ele está falando da família dele. O quarto lugar em número de views é uma série de denúncias contra os coaches. O único treinamento do mundo que ativa o DNA da riqueza. Claro! Gente, riqueza é DNA. Filho de rico, em geral, é rico. Olha que louco. Isso é DNA. E em quinto lugar, meio que fechando a narrativa, tem um vídeo chamado Chora Mais, que é sobre a saída do Bolsonaro do poder. Boa noite! Hoje a gente vai fazer uma coisa inédita nesse programa, que a gente não sabe fazer, afinal, a gente nunca fez em 6 anos de programa, que é comemorar uma vitória. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas a gente ganhou. Você ouviu aí, né? A gente ganhou. A gente. Isso sinaliza que não era um texto exatamente imparcial. E tá tudo bem, porque... E tá tudo bem porque nem existe essa tal de imparcialidade, né? Essa que é a grande questão que a gente precisa sempre discutir por aqui. Vamos falar? É preferível ser sincero com o nosso viés do que ser falso com a imparcialidade. Sim, até porque, mais uma vez, né? Nossa, ela olhando aqui pra gente tá forte, hein? Tá forte, essa cena que tá forte. Porque é isso. É melhor ser sincero com o nosso viés, até porque nós da esquerda radical, da esquerda como um todo, de certa forma, assumimos o nosso viés, assumimos o nosso caráter ideológico, e a direita esconde. Diz não ser imparcial, assume e acusa como militância tudo que está do outro lado. E eles apenas reproduzem os sensos comuns. Só que é aquela questão que a gente sempre fala. O senso comum é a reprodução ideológica da ideologia da classe dominante. É o estabelecimento dessa ideologia como característica hegemônica de uma sociedade. E por isso ela passa como senso comum e não como ideologia. Mas ela é. Então essa imparcialidade, essa suposta imparcialidade, na verdade carrega um caráter ideológico. A ideologia da classe dominante. Quando você assume um lugar de suposta imparcialidade, o que você está fazendo é assumindo um lado. Só que aquele lado que esconde o seu viés. Aqui a gente, obviamente, também acredita nisso. Meu Deus, eu não acredito! É um canal de esquerdistas! Pasma, fiquei. Mas o que mais me chama a atenção é algo que esses vídeos mais bem-sucedidos têm em comum. Os 2 vídeos mais vistos sobre o Bolsonaro e sobre o Sérgio Moro são uma desforra com personagens com quem a gente, sim, eu disse a gente,
com quem a gente tava putaço naquele período. Sim, eu disse putaço. Nos vídeos, a gente via Bolsonaro e Moro sendo constrangidos na medida em que a história deles é cuidadosamente contada para destacar todo o seu ridículo. Já o terceiro e o quarto lugar lidam com fenômenos culturais um pouco mais amplos, mas também ligados a figuras de direita. Um conceito bizarro de família e coaches conselheiros. E hoje o coach tá assumindo um lugar nas igrejas também, né? O quinto vídeo mais visto, óbvio, é a desfoque. Vide o pastor da vaca privatizada. Se vocês não assistiram isso, vocês precisam assistir. Por conta própria. Claro, não vou assumir essa culpa por vocês descobrirem esse vídeo. Mas vocês precisam. Vocês precisam. Eu tô com muita vontade de falar aqui. Que vídeo é esse? Eu vou falar. Foda-se, eu vou falar. O cidadão da vaca privatizada, que eu sei que muitos de vocês já assistiram, mas se alguém não viu ainda, escuta isso. Ele tá numa palestra coach. Ele é um pastor, então assim... Se é uma palestra coach ou se é um culto, não se sabe, até porque se mistura muito isso. Tá muito intricado uma coisa com a outra, né? E ele chega assim e fala o seguinte. Ele fala o seguinte. Vocês sabem por que as baleias estão em extinção e a vaca não? Pausa dramática. Todo mundo calado no templo ou no auditório, não se sabe. Porque a vaca é privatizada. Essa é a resposta. Porque a vaca é privatizada. Ah, Felipe, mas a baleia sofre de caça predatória dos mesmos grupos privados. A vaca é privatizada. Ah, Felipe, mas a vaca vive confinada, vive isso... A vaca é privatizada. Mas Felipe, mas a vaca, ela só tem uma porrada de vaca porque, na verdade, ela é criada pra morte. A vaca é privatizada, por isso que tem mais. Não importa a condição da vida, mas é porque a vaca é privatizada. Aí eu me pergunto. Aí a questão que eu faço é... Quem privatizou a barata? Quem privatizou a barata? Precisamos conversar. Porra final contra o Bolsonaro, o Moro e quase todo mundo que foi perfilado no Greg News ao longo dos 7 anos. Chora mais. Cara, eu não sei falar essa palavra. Eu vou pedir ajuda pro Clube do Fim. Salve, Clube do Fim. Eu tenho uma dúvida muito bizarra. Eu tô gravando um roteiro que o Álvaro... Sempre que eles falam do Clube do Fim, eu fico imaginando o clube daquele personagem de Hora do Aventura. Depois de muito tempo ouvindo, que eu reparei que na verdade é o Clube do Fim, F-I-M mesmo. Mas eu sempre pensava no personagem do Hora de Aventura. Escreveu, e ele usa uma expressão em alemão para quando você fica muito feliz com a desgraça alheia. A barata é uma invenção do capitalismo para vender havaianas. Concordo. Sabe aquela expressão? Como é que fala esse negócio? Alguém sabe? Eu tô falando sério, tô pedindo ajuda. A pronúncia correta da palavra é Schadenfreude. É Schadenfreude. Schadenfreude. Assim, eu estudei um pouquinho de alemão, então eu tenho convicção que essa é a pronúncia correta. Espero ter ajudado. Um abraço. Esse título, usando essa expressão, ajuda a definir o que foi o Greg News. Foi um grande jeito para todo mundo que estava irado com os rumos do Brasil de dar vazão a um sentimento chamado Schadenfreude. É assim que os alemães se referem a uma certa alegria que a gente pode sentir vendo alguém se dar mal, sendo esculachado, sendo humilhado. E esse sentimento, surpresa, pode estar ligado à inveja, quem diria. Mas não é só isso. Ele também existe como uma reação super normal e saudável contra a injustiça. Se você já se sentiu assim, você está longe de estar sozinho, porque muita gente sente isso também. Esse é o sentimento de Schadenfreude. O interessante é que isso não está restrito a adolescentes e adultos. Há um estudo que descobriu que crianças com apenas 2 anos de idade apresentavam sinais de Schadenfreude.
Isso em resposta a situações injustas envolvendo outras crianças. Por exemplo, uma criança que sente ciúmes da atenção da mãe dela, quando ela está com o irmão e esse irmão faz alguma coisa errada a ponto de tomar uma bronca da mãe, essa criança que estava enciumada de apenas 2 anos tende a expressar satisfação por conta dessa cena. O Greg News foi o puro suco do Schadenfreude. Um bálsamo de sarcasmo durante os anos mais doídos da história recente. Porque não, infelizmente ainda não deu para ver o Bolsonaro preso, mas deu para ver ele sendo espizinhado por um texto bom demais para que ele mesmo pudesse entender. Você me odeia. Por quê? Porque eu sou um maconheiro de esquerda socialista da iPhone financiado pela Lei Rouanet, que se gosta tanto de ir pra Cuba, devia morar lá. É isso. Greg News acabou. E vambora. Achei que a gente podia falar mais sobre Lei Rouanet aqui agora. E agora ficou aqui na porta da minha casa um caminhão que tá fazendo um barulho do cacete. Felizmente é o final do vídeo, então dá pra gente terminar com esse barulhinho gostoso aqui de fundo, que eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou. Então está me atrapalhando, porque hoje eu estou com a janela aberta por causa do calor dos infernos que está no Rio de Janeiro. Diria o general que censurou o Rio 40 Graus, filme de Nelson Pereira dos Santos, que no Rio de Janeiro nunca fez 50 graus, nunca fez 40 graus, mas ele nunca frequentou esse quarto pelo qual vocês me veem. Esse quarto que está de azul, pelo qual a teoria das cores nos diria que está frio. Mas vocês já sabem que qualquer cartilha que previamente tente analisar qualquer imagem está errada. E esse quarto está um inferno. E tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo para membros. E você tá perdendo porque não é membro ainda. Rola aqui embaixo, clica ali em Seja Membro, escolha o seu plano e chega mais. Curtiram o vídeo?